paz, queridos, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Mais uma live da campanha 12 dias de propósito para 12 meses de promessa. E hoje é o 10º dia, que glória! Chegamos até aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha abençoar a nossa vida. Estamos aí, prestes a concluir, deu confirmação, deu 12 pessoas aí ao vivo agora. 12 dias de propósito, já vencemos 10 dias. Faltam apenas 2 dias, meu irmão, para desfrutarmos de um ano, de 12 meses, que será incrível na presença do Senhor. Então vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, quero aqui pedir desculpa, perdão pelo atraso, eu não sou de demorar. Geralmente vocês sabem que quando é 10h55 eu já estou aqui já ao vivo, online com vocês, mas hoje eu estive na nossa igreja de Lídice, e de Lídice até Barra Mansa leva um tempinho, né? Embora eu seja um pouquinho Fórmula 1, brincadeira, mas não dá pra gente chegar num tempo que nos fosse possível estar aqui às 11 em ponto. Mas graças a Deus, atrasamos 9 minutinhos, mas aqui estamos para a glória de Deus, para ministrar sobre a tua vida e entregarmos o propósito desses 12 dias de propósito aí, dos 10 dias, concluí-lo hoje com honra, com graça, com prazer aí na presença de Deus. Embora depois de um culto abençoado, de Santa Ceia, um culto que Deus falou poderosamente ao meu coração, que Deus falou poderosamente ao coração da igreja, agora estamos nós aqui para a glória de Deus, para desfrutarmos ainda mais do que Deus tem para nós. Então, vamos entrando, vamos compartilhando. Tá compartilhando aí? Compartilha aí, que quando você compartilha, vidas são alcançadas. Curte aí, marca alguém que você gosta muito, compartilha essa live no teu Facebook, chama as pessoas para participarem junto com você, que vai ser uma bênção, amém? Então, para a glória de Deus, tenho certeza que será uma noite impactante, aí onde Deus irá falar de forma poderosa ao meu e ao teu coração. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o 10º dia de 12 dias de promessa para 12 meses de hoje é o 10º dia de propósito para 12 meses de promessa, né, meus irmãos? E eu tenho certeza que muitos de vocês já estão alcançando a bênção, já estão entendendo a visão, já estão tomando posse das palavras que aqui têm sido ministradas, têm sido palavras de bênção, e tenho certeza que todos irão alcançar com graça tudo quanto o Senhor tem para fazer na vida, tudo quanto o Senhor tem para depositar como promessa. Então glorifico a Deus por isso, glorifico a Deus pela tua vida, glorifico a Deus pela tua família, glorifico a Deus por esta campanha, por esse propósito que Deus colocou ao nosso coração, e já creio muito que eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? E nós já vamos entrar já na palavra. Estou dando só um tempinho para você marcar aí um amigo, marcar aí uma irmã, marcar aí algum irmão da tua igreja, algum familiar. Não esqueça de pegar um copo com água, de colocar aí do teu ladinho, que no final, após a palavra, nós vamos estar orando pela água, vamos estar ungindo, consagrando esta água, onde quem tomar desta água será curado, será avivado, renovado, transformado, liberto, porque assim nós cremos no nome de Jesus. Amém? Então agora a palavra de Deus está no livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 22. É uma passagem que muitos de nós sabia que ele estava em Lídice, né? Amém, glória a Deus. Estava para lá hoje era dia de estar na igreja de Lídice, foi uma bênção, o culto foi Santa Ceia. Foi uma noite memorável na presença de Deus, uma noite festiva. E eu glorifico muito a Deus pelo privilégio de ter estado com esse povo aí abençoado. Amém? Glória a Deus. Agora já estou em Barra Mansa de novo. Vamos que vamos. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Vou pedir para quem está na casa preparar meu copo com água aí. Prepare meu copo com água aí, porque não deu tempo de pegar o copo com água não. Vim direto para cá, para a live, e não deu tempo. Então vamos preparar o meu copo com água aí. Amém? Vamos lá, gente. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25, que diz assim a palavra de Deus. Está compartilhando aí? Vai compartilhando, vai marcando, vai entrando, dando glória, vai curtindo. Enquanto isso, vamos ministrar a palavra de Deus aqui aos nossos corações. Hoje foi um dia, irmãos, em que nós fizemos o propósito. E o propósito da nossa oração de hoje foi um propósito onde estava totalmente voltado para tudo aquilo que foi a palavra de ontem, né? Ontem nós ministramos aqui sobre as vidas para nós tratarmos e falarmos a respeito da necessidade
de nós lutarmos, batalharmos contra o inimigo, contra os inimigos da fé. E o propósito da oração do 10º dia foi exatamente sobre isso, né? Nós oramos pela manhã para que Deus aumentasse a nossa fé, conforme está no livro de Lucas. Na tarde nós oramos pela revelação da palavra, para que Deus revelasse a sua palavra a nós, para que nós tenhamos conhecimento da palavra. Quando eu digo revelação da palavra, eu digo para você o seguinte: para que Deus venha nos ensinar por meio da sua palavra, que Ele venha nos instruir por meio da palavra. Não é para você tornar um pregador, glória a Deus se você tem esse desejo, mas para a revelação da palavra para uso na tua vida, para uso no dia a dia, para uso da tua promessa, né? Foi a oração da tarde. E a oração da noite foi para que Deus tirasse de nós toda dúvida e todo medo, né? Então foi baseado dentro aí do que nós pregamos ontem, contra os inimigos, né? Os adversários aí da nossa fé, e que você possa ter alcançado com êxito esse propósito, porque nós sabemos que muitos são os ataques, mas para a glória de Deus nós estamos aí rompendo, vencendo barreiras, vencendo muralhas para alcançar a promessa que nós desejamos. Amém? Glória a Deus. Então, o propósito do 10º dia foi esse, de orarmos em prol da nossa vida espiritual, para que Deus aumentasse a nossa fé, para nos dar conhecimento da palavra e tirar toda dúvida e todo medo que possa existir em nós de viver as promessas, os propósitos de Deus. Amém? E hoje a nossa live vai falar de Paulo e Silas, personagens aqui que já são bem conhecidos por vocês, que eu sempre menciono muito eles, mas hoje eu quero te encorajar, é isso mesmo, eu quero te encorajar a ir além. Hoje eu quero deixar uma palavra ao teu coração, que Deus ministrou ao meu coração durante a vinda da cidade de Lídice para Barra Mansa, algo que o Senhor me motivou para que eu os motivasse nessa noite. Mas antes, vamos na leitura da palavra, amém? Vamos junto comigo? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, que diz assim, versículo de número 22 em diante. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou. O que Paulo fez? Clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Mensagem gloriosa, poderosa do nosso Deus, né? É uma mensagem muito conhecida, que vai tratar de Paulo e Silas. E o tema hoje dessa live, o tema hoje da palavra é alcançando a bênção por meio da adversidade. É exatamente isso, alcançando a bênção por meio da adversidade. O que é essa palavra quer dizer ao meu coração e quer falar ao teu coração? Aqui o apóstolo Paulo, eles estavam em uma viagem missionária. E a viagem missionária que eles estavam fazendo era uma viagem que implicava em pregar a palavra de Deus, orar por vidas e levar a libertação a todos aqueles que ouviam a palavra. Só que vai nos dizer no início da história que Paulo e Silas chegam em uma cidade de Filipos e tem lá uma moça, com um espírito maligno de adivinhações. E Paulo e Silas, eles oram por essa moça. E logo essa moça, ela é liberta, esse espírito sai dela. E quando esse espírito sai, é que tudo começa.
quando parecia que era para se fazer uma festa, eles então começam a ter dor de cabeça. Por quê? O povo se indignou, o povo não aceitou e pediram que os prendessem, porque eles incomodavam ali aquela cidade, eles atormentavam aquela cidade. Veja bem, eles estavam levando a palavra de Deus, eles estavam levando a promessa, eles estavam levando a salvação. Só que o povo agora vidrado nas adivinhações que aquele espírito adivinhador dava, que era mentira em muitas das partes, porque nós sabemos que Satanás ele é mentiroso. E quando eles entraram ali, em vez de serem recebidos ali com honra, em vez de serem recebidos ali com amor, com carinho, não. Eles são apedrejados, eles são açoitados, eles são humilhados, eles são ali escorraçados pela população, porque eles oraram por aquela moça e ela foi liberta. E é aí que eu quero que você entenda, e é aí que Deus quer falar conosco nesta noite. Alcançando a bênção em meio à adversidade. Perceba que eles foram instrumentos de Deus para que uma vida fosse liberta. E eles estavam cumprindo exatamente aquilo que era a ordem de Deus. Ir de todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordem, uma palavra vinda do próprio mestre. Eles estavam fazendo isso. Só que agora eles entraram no confronto. Eles entraram no confronto espiritual. Eles oraram por aquela moça. O espírito maligno que estava nela foi embora. Mas e aí o que aconteceu? Eles ficaram presos. E além de presos, eles foram açoitados, tiraram as suas vestes, colocaram eles no meio do cárcere, numa prisão bem interna ali daquele local, e ainda prenderam os seus pés e as suas mãos. E eu fico imaginando aqui Paulo e Silas dentro da prisão. Eu fico imaginando aqui como eram aqueles homens. Eu tenho um desejo enorme, meu irmão, se eu pudesse, de voltar no tempo e dar um abraço em Paulo e Silas. Talvez eles nem fossem tão simpáticos, talvez eles fossem homens mais rudes, mas eu gostaria muito de dar um abraço neles e dizer para eles: olha, a história de vocês me inspira muito no tempo que eu estou vivendo. Porque veja, mesmo diante da dor, mesmo diante da prisão, mesmo diante da humilhação, eles não deixaram de fazer aquilo que Deus havia designado para eles, do que Deus havia confiado na mão deles. E mesmo presos dentro da prisão, mesmo ali em estágio de prisioneiros, eles não deixaram de adorar. Diz a palavra que eles começaram a adorar o Senhor e louvar a Deus no cárcere. Olha isso, eles estavam sangrando, irmãos, porque eles estavam feridos, eles estavam sujos, suas roupas estavam rasgadas, e eles ali adoraram o Senhor, eles glorificavam a Deus, eles deram o seu melhor para o Senhor. Mas diz a história, como nós sabemos, o nosso Pai, Ele não falha. O nosso Deus, Ele é um Deus que chega na hora certa. Deus, Ele não se apresentou no momento em que eles foram açoitados, no momento em que eles foram humilhados, no momento em que rasgaram-lhe as vestes. Não, Deus se apresentou no momento em que, para muito, eles já estavam sem esperança, já estavam sem expectativa. Deus olhou para eles e disse: olha, eu preciso manifestar, eu preciso agora revelar o que eu desejo mostrar ao povo. E nessa ideia, nessa concepção, nós vamos perceber que à meia-noite, vai dizer a palavra, que à meia-noite sobreveio então um grande terremoto. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Olha isso, meus irmãos. Deus, Ele se apresentou no meio da adversidade. Deus, Ele se mostrou no meio da impossibilidade. Porque, veja bem, o cenário é propício para se pensar: pronto, estamos presos, aqui nós vamos ficar presos até a nossa morte, porque a população não gosta de nós, porque os carcereiros, eles estão ali atentos a qualquer movimento nosso. Estamos com as mãos atadas, estamos com os pés atados. Quer saber de uma coisa, Paulo? Acredito eu, Silas olhando para Paulo: quer saber? Vamos louvar o Senhor? E Paulo olha para ele e diz: olha, louvar eu não sou muito bom, mas falar da palavra dá para mim falar. E eu acredito que mesmo ali naquele cenário, mesmo em um ambiente escuro, em um ambiente totalmente contrário, desfavorável, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a se entregar para o Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer, meu irmão, no meio da adversidade, no
meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa angústia, nós podemos sim adorar, glorificar, exaltar, engrandecer o nosso Deus. Sabe por quê? Porque por meio do nosso louvor, Deus manifestará, Deus se apresentará e revelará e trará sinais, prodígios, maravilhas no ambiente, no cenário que nós estamos vivendo. Se você deseja viver uma promessa no ano de 2021 totalmente diferente da forma como você viveu no ano de 2020, o Senhor te chama nessa noite e te fala: é preciso, é necessário saber adorar a Deus em meio à adversidade, em meio a tudo aquilo que parece ser contrário à tua promessa. Saiba que Deus vai fazer uso de cada situação para revelar aos olhos de todos aqueles que estão ao teu redor de que a promessa continua de pé. Paulo e Silas aqui estavam numa situação de prisioneiros, só que perto da meia-noite eles estavam presos, seu físico, mas eles podiam adorar com a alma, porque a alma deles podia sentir um alívio. A alma deles, o corpo físico estava prejudicado, o corpo físico estava debilitado, o corpo físico demonstrava fraqueza, mas a alma estava saciada, a alma estava cheia, o Espírito que estava neles avivava o coração deles, transformava ainda mais. Quanto mais dor sentia, mais vontade de adorar eles adoravam. Quanto mais dor eles sentiam, mais vontade de louvar dava. Sabe por quê? Porque agora, em meio ao caos, em meio ao fim de tudo, a única esperança que me resta é adorar ao Senhor, é de glorificar a Deus. E você que está me assistindo hoje, talvez você esteja assim, talvez você esteja num cenário, talvez você esteja num ambiente totalmente contrário do que você gostaria, talvez você esteja vivendo momentos difíceis, talvez você esteja passando por um momento totalmente muito complicado, onde você olha para um lado, olha para o outro e fala: agora o que me resta é adorar. Não, querido, simplesmente entenda, é agora em que você vai se ofertar, é agora em que você vai se entregar, é agora em que você vai se deitar, descansar no Senhor, é agora em que você vai dizer: Deus, eu não tenho mais onde me segurar, mas eu seguro nas tuas mãos, eu seguro na tua palavra, eu me seguro nas tuas promessas, eu me seguro naquilo em que o Senhor fez pela minha vida, quando deu ela lá na cruz do Calvário em prol da minha alma. É isso que você precisa entender. Você precisa saber que existem certas coisas que querem nos deixar preso, querem nos deixar estagnado, querem nos deixar parado. Só que você tem o poder da adoração, você tem o instrumento da oração, e Deus nessa noite está falando comigo, Deus nessa noite está falando com você. Vai além, ultrapassa as barreiras, fronteiras que tentam te limitar. Entenda, se na falta de todos os recursos você não consegue mais enxergar a possibilidade, Deus te convida ainda a adorar, porque em meio à adversidade a vitória vai chegar na tua vida, a promessa vai se cumprir na tua vida. Paulo e Silas, eles foram chicoteados, foram açoitados, eles apanharam, foram feridos, humilhados, foram cuspidos, eles foram envergonhados em praça pública, porque foram fazer um bem, expulsaram um demônio. A população optava pelo demônio que estava naquela mulher, do que por homens que levavam a palavra de libertação. Só que à meia-noite, eles adoravam e louvavam ao Senhor, e um grande terremoto veio. Nós precisamos entender, quando terremoto, ele vem da parte de Deus. Tem pessoas que fizeram uma oração na virada do ano dizendo: Deus, muda o meu cenário, Deus, muda a minha história, Deus, muda a minha situação. Aí, meus irmãos, Deus já está fazendo que o cenário mude, Deus já está começando a apertar as coisas, Deus já está começando a movimentar, o terremoto já está começando a acontecer. Aí você começa a dizer: Pai, está doendo, Deus, eu não estou suportando, Pai, o que está acontecendo? Só que Deus hoje está me usando como porta-voz do reino, Deus hoje está me usando como porta-voz do céu, para falar para você: o cenário, o terremoto, a dor, o momento em que você está passando, é por sinal, é resposta de uma oração. Mas você precisa entender, por isso que é importante todos nós termos uma consciência espiritual e termos uma visão ampliada, uma visão além do que nós estamos vivendo nesse momento. Tem coisa, meu irmão, que vai doer para você.
Para você alcançar a promessa, tu vai ter que se calar em algum momento, quando na verdade você vai ter vontade de falar. Vai ter momento em que você vai desejar ociosamente gritar aos quatro cantos, e Deus vai dizer para você: ei, silêncio. A tua dor vai ser tamanha que você vai olhar e vai dizer: não, eu vou gritar com o primeiro, não, vou me estressar com o primeiro. Só que Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Quando Deus deseja trazer um terremoto, é porque Ele sabe que você já alcançou a sua limitação, você já chegou no teu limite. Então, querido, entenda, quando algo acontece na nossa casa, quando algo acontece em nossa família, e nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, mas Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Ei, é hora de você alertar a tua consciência, é hora de você abrir a tua visão e entender: opa, esse terremoto vem de quem? É permissão de Deus? Tem coisas que vai acontecer na tua casa, tem coisas que vai acontecer na tua família, tem coisas que vai acontecer no teu emprego, tem coisas que vai acontecer na faculdade, tem coisas que vai acontecer no ambiente em que você está. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus, quando Ele deseja fazer algo em prol da tua vida, Ele trabalha em todo o cenário, e é isso que Deus está falando hoje. Ei, para que eu alcance a tua vida, para que eu alcance, te faça viver a promessa, vai ter que doer. Exatamente, Pamela. Tem coisas que para que você viva a promessa de forma definitiva, você vai ter que chorar, você vai ter que entender que o sacrifício, que a dor, que o choro é parte do processo. A dor, meu irmão, para quem serve a Cristo nessa terra, ela é sim parte do processo. Não adianta eu vir aqui e trazer uma mensagem para você e dizer assim: olha, o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus vai te permitir ter um carro do ano, o nosso Deus vai te dar uma casa, o nosso Deus vai tirar todos os teus problemas e a tua vida vai ser mil maravilhas. Eu estaria mentindo para você, porque não é a verdade. A verdade da palavra é: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu. E se Ele venceu, meu irmão, Ele estava como ser humano, como carne, como eu e como você. Ele veio e nos provou que é possível sim vencer o mundo, vencer o adversário. E hoje você vai começar a vencer todas as guerras contra a tua vida, e você vai entender a partir de hoje que existem terremotos, existem circunstâncias que não é para nos matar, são momentos que Deus está criando para que eu e você nos despertemos para o intuito do propósito. Ou seja, no meio do caos, no meio do terremoto, eu tenho um conselho para te dar: comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar. Saia do cenário de comodismo, saia, meu irmão, da estagnação, saia da procrastinação. Nada produz, nada acontece. Está na hora de se levantar, está na hora de se erguer, está na hora de entender que pastor não faz você, está na hora de entender que a tua esposa não faz você, está na hora de entender que ninguém faz você viver a promessa a não ser você mesmo. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Quer viver a promessa? Então corra atrás da promessa. Quer viver as promessas? Aprenda a sofrer por causa da promessa. Quer viver a promessa de forma intensa? Entenda, a busca também deve ser intensa. E é isso, irmãos, que eu e você precisamos entender. E muitas das vezes nós não nos lembramos, nós nos esquecemos. Só que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos lembra. A palavra de Deus, ela é uma bênção. Sabe por quê? Porque ela se completa, ela não precisa de complemento. A palavra de Deus não precisa de filosofia. A palavra de Deus não precisa da teologia. A palavra de Deus não precisa de corrente doutrinária. Não, a palavra de Deus, basta apenas ter a presença do Espírito Santo. Ah, pastor, eu não entendo a palavra. Ei, meu irmão, você é cheio do Espírito Santo até quando? Vai passar 2021, vai passar 2022, vai chegar 2030, se até lá o Senhor não voltar, e você vai continuar: ah, eu não consigo, pastor. Ah, pastor, é isso. Ah, pastor, é desse jeito. Ah, Jesus, que é? Não, meu irmão, Deus está falando de uma forma bem clara aqui para você. Está na hora de parar de dar desculpa, está na hora de se posicionar, está na hora de entender que o teu sofrimento, ele tem um propósito. O teu sofrimento, ele tem um porquê. Para com esse negócio de que você está sofrendo porque você merece, porque você está colhendo o que plantou. Não, meu irmão,
Você está passando pelo que está passando porque é processo de Deus. Não interessa se você era pecador, se converteu e agora é uma nova criatura. Ah, pastor, estou colhendo tudo que eu passei. Não, meu irmão, você está passando por um processo necessário para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa entender isso. Há portas, há cadeias, há momentos em que Deus nos leva. Sabe para quê? Para nos confrontar. E Deus está falando isso hoje. Deus levou Paulo e Silas para serem confrontados. Eles foram levar uma palavra de libertação, ficaram presos. Só que no meio da prova, no meio da dor, no meio de um momento, no meio de um cenário ruim, num cenário improvável, eles começaram a louvar o Senhor. E sabe, eu fico imaginando que hino que eles louvavam. Oh, aleluia. Eu fico aqui tentando pensar, irmãos, que louvor que aqueles homens louvavam, que palavra que aqueles homens diziam. Eu fico tentando imaginar, Senhor, será que era Rude Cruz? Imagine, irmão, você com dor, você chorando, você ali sem roupa, você preso, acorrentado, ferido, mas dizendo: ah, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te adoro. Ah, Senhor, como tu és maravilhoso. Ah, Deus, como tu tens o domínio do céu e da terra. Deus, nessa noite está falando para alguém aqui neste lugar. Ei, o teu sofrimento tem um propósito. Pastor, estou prestes a entrar em depressão porque eu não aguento mais. Não, diga não para a depressão. Entra para o teu quarto. Mateus 6 nos ensina: entra no teu quarto, fale em secreto com Deus. Sabe por que Paulo e Silas, eles foram homens que mantiveram-se de pé diante da palavra? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Sabe por que Paulo e Silas, eles adoravam lá? Porque eles sabiam que Deus está à procura, oh glória, dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eles sabiam do que Deus queria. Meu irmão, você precisa saber o que Deus deseja de você. Essa palavra, ela não tem erro. Essa palavra, ela te completa. Essa palavra, ela te faz ir além. Entenda, ela é a tua bússola. Paulo e Silas, eu fico imaginando Paulo e Silas agora, sentados, acorrentados. Paulo olha para Silas e diz: olha, Silas, tá tudo doendo. Silas olha para Paulo e diz assim: olha, Paulo, tá muito diferente comigo não, a perna tá toda doendo, já nem sei se eu tenho costa. E Paulo fala para ele assim: olha, Silas, a minha situação é a mesma, eu nem mais estou sentindo o meu corpo, mas quer saber, Silas, vamos louvar o Senhor? Ah, Paulo, você não louvou? Não, fica imaginando eu: Paulo, você não louvou? Tu não é bom no louvor, Paulo, tu é bom na palavra. Deixa o louvor comigo, enquanto tu ora, enquanto tu prega, deixa que eu louvo. E você vai adorando ao Senhor, e de repente eles começam. Imagina o louvor, meu irmão. Imagina o louvor que esses homens louvam. Eu fico aqui imaginando que glória tamanha é, que maravilha é, num cenário caótico, você adorar o Senhor. É do luto, é na perda, adore ao Senhor. Tá doendo, tá ferido, adora ao Senhor. Foi traído, adore ao Senhor. Tá sendo espizinhado, tá sendo confrontado, adore ao Senhor. Tá sofrendo pressão, meu irmão, adore ao Senhor. 2021 é o ano de quem deseja verdadeiramente viver a promessa, mas é o ano daqueles que sabem se posicionar diante da proposta e do propósito que Deus tem. E Deus nessa noite está falando para alguém que está me ouvindo aqui: chega de brincadeira, chega de ficar olhando para trás. Tá na hora, hoje já é o 10º dia dessa campanha. Tá na hora de você se levantar, tá na hora de você se posicionar, tá na hora de você olhar para tudo que está ao teu lado, tá na hora de você olhar para o que te faz sofrer, para o que te faz chorar, e dizer para tudo isso: olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas que eu sei que Ele vai fazer, eu sei. Adore, se entregue, se lance,
nele, descansa nele, confia nele, mas pelo amor de Deus, se posiciona. Tem homens e mulheres de Deus aqui comigo, que eram para estar vivendo a promessa, que eram já para estar vivendo o melhor de Deus, mas ainda não estão. Tem jovens aqui comigo, que já eram para estar desfrutando do melhor de Deus, mas o teu comportamento, a tua postura, o teu momento de aflição, você não adora, você ignora, você se afasta, e Deus está dizendo: não há espaço para quem se esquece dele. Não há, meu irmão. Deus te convida a se aproximar, Deus te convida a se achegar. Deus te chama hoje. Ei, se você mesmo que está me ouvindo, Deus chama você, sabe por quê? Existem muitos que precisam ouvir o que você tem a dizer. Existem muitos que precisam ouvir o que você tem para contar. Existem muitos que precisam ouvir o teu louvor. Hoje, no culto de Santa Ceia, o jovem Hudson, acho que ele está presente, a mãe dele está aqui comigo, um abraço para essa família. Ele louvou uma canção, meus irmãos, que foi lá na minha alma. Eu precisava ouvir aquele louvor, e Deus falou de forma poderosa comigo, por meio daquela canção. Existem pessoas que estão à espera que você se levante, se posicione, tenha postura e se coloque naquilo ao qual o Senhor te chamou. Então chega de ficar vivendo uma vida da mesma forma. Chega de ficar vivendo a promessa de uma meia boca. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ir além. Deus te chamou para você ultrapassar as barreiras, ultrapassar as fronteiras. Lembra? Alargar as fronteiras. Está na hora. Vai ficar nessa situação até quando? Vai ficar sendo esse jovem meia boca até quando? Vai ficar sendo esse homem mais ou menos até quando? Vai ficar sendo essa mulher mais ou menos até quando? Ei, 2021 é o ano da desculpa. 2021 é o ano da posição. Lembra do prumo do pedreiro? O pedreiro sempre tem uma régua lá, né, que chama de prumo, que ele coloca lá e tem que, deixar no nível certinho a parede. Deus está dizendo: eu preciso que o meu povo se posicione, se coloque, no prumo. Porque no prumo, Deus fará coisas maravilhosas. Deus convida a igreja, Deus convida o povo, Deus nos convida a viver um tempo único, um tempo de arrependimento coletivo, um tempo de conserto, um tempo de entrega, um tempo de reconhecimento. Você precisa reconhecer aquilo ao qual Deus tem para fazer na tua vida, mas você precisa tomar uma posição. Enquanto você não tomar uma posição, as coisas não vão mudar na tua vida. Enquanto você não tomar uma decisão, nada, preste bastante atenção, vai acontecer. Mas se você, aleluia, se levantar, mas se você se posicionar, se você entender que o cenário não tem nada a ver com uma promessa, cenário é cenário, promessa é promessa, aí sim, meu irmão, os céus vão se movimentar em teu favor, e você vai alcançar a vitória com graça sobre a tua vida. Você precisa crer. Seja como Paulo e Silas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas Deus sabe, Deus já viu. Só que você precisa entender: existem terremotos que é Deus quem cria, em prol e em amor, em zelo pela tua alma, pela tua vida. Seja qual for o cenário que você está, se você está pedindo para que Deus faça um terremoto, saiba que no meio da adversidade você vai viver uma linda e uma grande promessa. Pastor, mas no final de tudo, o que foi que Paulo e Silas alcançaram? O que foi que eles alcançaram? Lê o versículo de número 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro então pega Paulo e Silas, permite que eles tomem um banho para tirar os vergões, para se limparem. E naquela mesma noite, o carcereiro e seus familiares e todos os demais, eles foram alcançados, foram batizados. Olha isso. Viu só? Imagina se Paulo e Silas não dão um testemunho no período da dor.
Imagina se eles abrem a boca só para murmurar, só para reclamar, só para falar, poxa, nós viemos fazer a obra e olha o que nos acontece. Deus não está conosco. Imagina se eles então têm uma posição, uma postura diferente da que eles tiveram. Provavelmente, aqueles presos não seriam cansados e aquele carcereiro também não. Só que quando nós temos a essência que vem de Deus sobre a nossa vida, eu costumo dizer que é que nem perfume importado. Borrifou 2 vezinhas, borrifou uma, já é o bastante para exalar cheiro o tempo todo. Mesma coisa é Jesus. Uma vez que nós exalamos a sua presença, onde quer que estejamos, nós marcamos território. Porque a presença dele é maior. E onde ele chega, não tem para ninguém. Às vezes tem pessoas que se incomodam com a tua presença, não é você, é o que está em você. Não tem nada a ver contigo, nem aquele louvor, não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele. É porque a presença dele na tua vida é tão grande que ao olhar para você já sabe, tem Deus na vida. E se tem Deus, Deus está fazendo na vida dele. E se Deus está fazendo na vida dele, sei não, a implicância começa. Então, você precisa entender que exalar a essência de Jesus é isso. Onde eu estou, eu marco o território. Porque eu vivo exalando a essência de Jesus onde quer que eu esteja. Então eles foram testemunho. Aqueles homens foram salvos, alcançaram a salvação por meio da dor de profetas, por meio da dor do apóstolo Paulo, por meio da dor de Silas. Mas por causa do testemunho deles e da postura que eles tiveram no meio da adversidade, todos os demais foram salvos. E mais, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, o magistrado mandaram que soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas olha só, Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. Meu Deus. Meu irmão. Olha isso. Olha o que é ter fé. A live ontem falou sobre os inimigos da fé. Olha o que é ter fé. Paulo, ele olhou para aquela situação e falou, quer saber? Fomos açoitados, humilhados, envergonhados publicamente, sem ter sido condenados. E agora vocês vêm me dizer que ele mandou mensagem que fôssemos libertos? Eles que venham até nós. Quando você entende o propósito, você não se preocupa com a resposta. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma bênção, você está debaixo de uma palavra de promessa. Não importa o que vão dizer para você, você está tão seguro que mesmo aos olhos dos que estão ao teu redor que você está perdendo, aos olhos de Deus você já está ganhando. Para muitos ali, olharam para Paulo e disseram, é louco, além de ser desse Deus, é louco, é doido. Porque está sendo livre, queria tudo para ter minha liberdade, e ele ainda quer que os magistrados venham. A resposta no versículo de número 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, porque Paulo ele era romano, ele tinha sua identidade romana. Versículo 39. Então, ouvindo, lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortarem, depois partiram. Olha isso. Você pode estar sendo afrontado, tu pode estar sofrendo perseguição, você pode estar passando num caos, num período de caos extremo da tua vida. Só que eu te convido nessa noite a deixar de enxergar o cenário presente para enxergar o cenário futuro. Não olha para o momento, olha para o futuro. Viva o teu presente, mas se comprometa com a postura de alguém que deseja uma promessa futura. Paulo e Silas é o nosso exemplo de que é possível viver a promessa em meio à adversidade. É possível tirar bênçãos do meio da adversidade. Então nós aprendemos. É uma segunda live praticamente dessas 10 que já foram feitas, que nós falamos sobre ter lucro em meio à perda, em meio às portas fechadas. E aqui fica essa palavra ao teu coração e ao meu coração. Se identificou com isso? Se identificou com essa palavra? Então que você tome posse e que você se posicione e que você viva o ano de 2021 debaixo da bênção de Deus e que você saiba se comportar no meio da adversidade, que você saiba ter postura. Não tem quando a gente chama a atenção do menino
que está nos envergonhando, a gente fala assim, postura, rapaz, postura, moça, porque não está muito legal a postura, o comportamento. É mais ou menos a gente. O Espírito Santo que vem nos corrigir, o Espírito Santo vem nos recordar a todo tempo que nós exalamos uma essência e que precisa e que necessita se identificar com o céu. Amém? Glória a Deus, tomaram posse dessa palavra. Essa foi a mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração. Vivendo as promessas em meio à adversidade, tirando da adversidade as promessas para a tua vida. Então toma posse dessa palavra, toma posse dessa ministração, e que essa ministração tenha servido de incentivo para você que está passando por um cenário muito difícil, para você que está enfrentando um momento difícil. Que essa palavra sirva para te encorajar a colocar os teus pés no chão e a determinar que nada e ninguém vai te impedir de viver a promessa, mas que você também vai se posicionar diante daquilo que você deseja da parte de Deus. Se você deseja ser reconhecido pelo céu, e se você deseja ser reconhecido pela tua promessa, saiba também ter uma postura de alguém que se compromete com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar? Já chegou a hora da oração aí? Ó, irmãos, eu vou orar. Olha só que prova, né? Deixa eu contar para você um testemunho aqui mais ou menos. Eu sei que tem gente aqui que vai terminar essa campanha, vai terminar essa live e vai dormir, o sono, descansar no Senhor. Irmãos, eu confesso para você, eu terminando essa live, eu vou comer, eu preciso comer, preciso me alimentar, tá? Então, vou terminar essa live já, mas antes nós vamos orar, fazer aquela oração abençoada, vamos orar pelo teu copo com água. Deixa eu ver se o povo aqui de casa me ouviu, que eu não recebi água aqui não. Nós vamos orar por este copo com água. E eu tenho certeza que ao orarmos por essa água, vidas serão alcançadas, serão libertas, serão tremendamente abençoadas por Deus. Amém? Glória a Deus. Pois é, minha irmã. Você vê, a vida de pastor é assim, né? É uma correria, mas nós estamos debaixo da bênção, Deus sustenta, Deus nos capacita, e é desse jeito. Louvado seja Deus. Vamos orar então? Chama aí, compartilha aí que ainda dá tempo. Enquanto isso, alguém aqui de casa vai pegar um copo de água para mim. Vai aí compartilhando, vai marcando, porque nós já vamos orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso, vai marcando aí, vai compartilhando que nós já vamos orar já pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Assim como essa mensagem foi bênção para as nossas vidas. Compartilhou, publicou aí, copo com água chegou, meus irmãos. O povo ouviu, a família tá ligada, pra glória de Deus. Pegou tua água aí? É porque eu cheguei, irmãos, na correria. Cheguei na correria, guardando o carro, saindo do carro, já abrindo porta de casa, já ligando pra minha mãe, já falando. Ih, meu irmão, vida de pastor é assim, vida de pastor Eric é mais ou menos desse jeito. Mas louvado seja Deus, já começa a semana nessa correria da bênção, pra glória de Deus. Tudo é para um propósito maior, amém? Tenho certeza que já alcançamos com êxito tudo aquilo quanto Deus tem para fazer. Prontos? Preparados? Vamos orar então? Fecha teus olhos aí, mão no teu coração. Oremos. Já pegou tua água, tá do teu ladinho? Então vamos orar. Fecha teus olhos aí. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, quero te dar graça por tudo quanto o Senhor tem feito. Deus, obrigado pela vida de cada um que está aqui conosco. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos à frente desta campanha. Hoje é o 10º dia, Senhor. E muito me honra, muito, Senhor, glorifico o teu santo nome, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, cumprindo com esses 10 dias já de 12 dias de propósito. Ah, Senhor, não foi fácil para uns, não foi fácil para outros, mas nós chegamos aqui. E se chegamos aqui é porque sabemos, estamos conscientes de que o Senhor deseja algo conosco. Então, Pai, nessa noite, Pai, eu te peço, vai de encontro com essa irmã, vai de encontro com esse irmão. Deus, amplia a visão dela, amplia a visão dele. E, Senhor, que nós possamos saber nos comportar em meio à adversidade. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida debaixo, Senhor, da promessa da palavra. Assim como Paulo ensina no meio da adversidade, no mesmo do caos, no meio de tudo aquilo, do cenário ruim que poderia tirar a esperança, eles adoraram e glorificaram o teu santo nome. Ah, Senhor, nos dê também, Deus, essa autoridade, nos dê também, Deus, esse desejo. Pai, nos capacita com esse espírito, Deus, de adoradores, ó Pai, de ir além do que nós estamos, que possamos olhar para o futuro
futuro e não nos impressionar ou não temer com o cenário do momento, mas olharmos para a promessa vindoura que o Senhor já está preparando e já reserva para nós. Então, Pai, que o Senhor ajude vidas aqui que estão comigo nesta noite a romper com a dificuldade, a romper com a limitação, mas que eles possam ser cheios do Senhor e que eles possam viver de forma intensa todas as tuas promessas. Então, Pai, nos ensina a sermos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, em meio a qualquer circunstância, e que nós possamos identificar quando algo no ambiente, no território em que estamos está contrário ao que desejamos, que nós possamos ouvir e que possamos identificar as tuas mãos em nosso favor. Então nos ensina, Pai, a saber identificar quando o terremoto vem do Senhor para nos alcançar. Essa é a oração que eu faço crendo na vitória. Agora, Pai, eu te peço, abençoa este copo com água. Pai, é um copo com água, mas a partir desse momento é a unção do Senhor. Não mais é um copo com água, é uma unção. Aqueles que estiverem enfermos serão curados, os que estiverem tristes se alegrarão, os que estiverem, Senhor, com complexo, que estiverem, Senhor, desanimados, se motivarão. Ó Pai, acenderão neles um espírito do avivamento. E que nós possamos, ó Pai, contrariar, confrontar todas as ciladas do adversário e possamos iniciar esta semana debaixo da tua bênção. Então abençoa este copo com água, derrama da tua unção, do teu poder, e que ao ser ingerido, que alguém possa ser renovado, que alguém possa ser impactado, cheio do teu Santo Espírito, e possa ser, ó Pai, tocado pelo Senhor. Então, Pai, nessa noite, Deus, graças te dou por tudo. Entrego diante do teu altar esses 10 dias já de propósito. Faltam 2 dias, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para estarmos aqui, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê capacitação, o espírito de ousadia para insistirmos e irmos além de tudo aquilo que é a nossa vida, de tudo aquilo que nós nos comprometemos. Essa é a oração que eu faço crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Toma desta água. Amém? Tomaram posse da vitória? Determinaram sobre vossas vidas? A semana já começou, né? Começa logo no domingo. E eu quero declarar uma semana abençoada para você. A campanha termina no dia 12. Dia 12 vai dar na terça-feira. Eu quero declarar para você que seja uma semana do sobrenatural de Deus, que você viva o sobrenatural, mas que seja uma semana que você se posiciona. Chega aqui, chega mais, chega mais. Essa semana é a semana em que você vai se levantar, vai vencer a enfermidade, vai vencer os obstáculos, vai vencer a vergonha, vai vencer o luto, vai vencer o desânimo, e vai voltar a viver tudo aquilo quanto Deus tem para você, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa semana é a semana de sair para fora, é a semana de escutar, de ouvir a voz de Deus gritar: ei, o Eric, vem para fora. É a semana de ouvir Deus nos convidar para o projeto, para o novo dele para as nossas vidas. Amém? Então que você tome posse dessa palavra e que você ouça a voz de Deus e que você seja sensível a tudo quanto o Espírito Santo tem tocado em você e que você viva de forma intensa toda promessa que Deus tem para a tua vida. Mas lembre-se, a live de hoje nos ensinou que o cenário pode não ser bom, pode não ser dos melhores, mas o cenário não tem nada a ver com a nossa adoração, porque nós não adoramos por barganha, nós adoramos por prazer. Paulo e Silas, eles adoraram por prazer. Eles poderiam morrer ali, mas eles estavam adorando com prazer. Eles não estavam adorando no intuito de que Deus fizesse o terremoto e que eles saíssem. Eles estavam adorando por prazer. Que você adore por prazer, porque quando você fizer por prazer tudo aquilo quanto Deus te entregar, tenha certeza que Deus fará terremoto onde quer que você esteja, só para mudar o cenário e o território em que você está. Mas para isso, você precisa se posicionar. Então, vamos sair desse quarto escuro? Vamos sair desse drama? Vamos distribuir currículo? Vamos parar de pensar de que a minha família não vai alcançar o Senhor?
Vamos parar de pensar que Deus não vai arrumar para você um casamento, que Deus não vai te dar um casamento abençoado. Vamos parar de pensar nisso. Vamos parar de pensar que os teus filhos não vão ser bênção. Vamos parar de pensar que a porta não vai se abrir. Vamos parar. Está na hora de você se posicionar e crer que Deus manifestará. E Deus enviará um terremoto só para te fazer alcançar a promessa e o propósito que Ele tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, amanhã, não vou falar hoje que eu não sei, eu ainda tenho que cuidar de mim, cuidar do tempo do Espírito, mas breve, já vai estar sendo divulgado aqui no Facebook o propósito do dia 11 dos 12 dias, o propósito de oração e também o banner com a mensagem, com o resumo de tudo que foi falado aqui para vocês. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, que você tenha uma semana sobrenatural e que você possa se lembrar, o alvo está no futuro. O presente eu estou vivendo e me posicionando e me comportando com o futuro que Deus tem para mim. Beleza? Queridos, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho, amanhã, nós estaremos aqui juntos às 23 horas, em ponto, creio eu, para mais uma vez cumprir com o 11º dia do propósito. Então, pertinho de encerrar, falta apenas 2 dias e tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu espero você, hein? Espero você e toda a sua família. Que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu sono, teu descanso. Que Deus te conceda um sono de descanso, um sono de paz, um descanso no Senhor, para que você seja alcançado por Ele. Fiquem na paz de Deus, que sejam abençoados e até amanhã em nome de Jesus. Até mais, tchau, tchau.